E se aquilo que você chama de coincidência for, na verdade, o primeiro golpe invisível do destino? E se aquele silêncio que ecoa no meio da noite, depois de mais uma discussão, não for apenas cansaço, mas o sussurro sombrio do inconsciente coletivo, anunciando que algo maior, algo arquetípico já começou a se mover? Carl Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos em nós mesmos acaba voltando como destino. Então eu te pergunto, até onde vai o teatro desse marido narcisista, antes que o palco desabe sobre ele? E quando o colapso chegar, será realmente castigo, ou apenas o reflexo de uma alma que implorava por justiça? Há um momento em que o arquétipo do pai justo se manifesta, e quando isso acontece, não há máscara, charme ou manipulação que consiga ocultar a podridão que apodreceu por dentro. É nesse instante que o julgamento não vem com palavras, mas com acontecimentos que desafiam qualquer explicação racional. O que acontece quando o ego se sente intocável, mas a psique clama por equilíbrio? O narcisista, tão acostumado a controlar narrativas, não percebe que há algo mais antigo e mais poderoso escrevendo o roteiro por trás dos bastidores. E quando o primeiro sinal aparece, parece pequeno, mas carrega o peso do inevitável. Quantas vezes a vida já sussurrou avisos disfarçados de azar? Quantas portas se fecharam sob pretextos lógicos, quando, na verdade, era a mão invisível do sagrado restaurando a ordem perdida? Jung acreditava que a sombra não enfrentada busca sempre uma forma de se vingar, e às vezes ela veste a capa do divino. O que o marido narcisista ignora é que cada ferida que causou, cada lágrima desprezada, se transforma num espelho que um dia ele será forçado a encarar. E esse espelho, quando chega, não perdoa. Ele revela. Você já sentiu que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o quê? Um pressentimento denso, como um trovão contido no céu da alma? Essa é a linguagem do inconsciente. E é nela que o julgamento se aproxima, não como um castigo moral, mas como uma necessidade arquetípica de restaurar o equilíbrio universal. Quando o sofrimento que ele causou se acumula como energia não reconhecida, o universo responde, não com raiva, mas com precisão cirúrgica. Um golpe, depois outro, até que tudo o que era fachada se transforme em ruína. Agora olhe bem ao seu redor. Repare nos sinais que você ignorou, nos padrões que se repetem. Nada disso é aleatório. Há um ciclo que precisa ser quebrado, e ele só se rompe com verdade. Mas cuidado, neste vídeo não vamos entregar respostas fáceis. Vamos abrir portais, vamos atravessar símbolos. E só quem estiver pronto para olhar para o abismo sem piscar conseguirá compreender o que realmente acontece quando Deus, não o das igrejas, mas o dos arquétipos, decide intervir. Não é o fim. É o começo daquilo que ninguém ousa nomear. E você vai assistir até o último segundo. Existe um momento silencioso que antecede a queda. Não um estrondo, não um grito. Apenas aquele instante em que a alma percebe que algo saiu do eixo. É quase imperceptível, como um sussurro que vem de dentro e pergunta: até quando você vai fingir que isso é amor? E essa pergunta não é nova. Ela habita o inconsciente de quem vive sob o domínio de um narcisista, mas nunca teve coragem de nomear o próprio vazio. O silêncio que se instala não é paz. É a alma tentando sobreviver ao colapso do que chamaram de relacionamento. E quando o olhar perde o brilho, não é porque se cansou, é porque viu demais. Jung nos ensinou que tudo o que reprimimos se transforma em sombra, e sombra tem fome. Ela devora a autenticidade, corrompe o sentir e molda máscaras. O marido narcisista se alimenta dessas máscaras. Ele não ama, ele consome. Ele não se conecta, ele captura. Mas há uma verdade que ele ignora. O self não se deixa aprisionar por muito tempo. O inconsciente é paciente, mas não é cúmplice.
E quando o abismo entre a verdade e a aparência se torna grande demais, o arquétipo da destruição renasce com um único objetivo: restaurar a ordem. No começo, tudo parecia perfeito. O brilho nos olhos, o cuidado exagerado, as palavras doces como armadilhas disfarçadas de carinho. Mas aquilo não era amor, era captura, era o ego em sua forma, mais perversa, buscando uma alma onde projetar sua miséria. E você, com o coração aberto e as feridas escancaradas, acreditou que havia encontrado redenção. Mas tudo o que encontrou foi espelho. E nesse espelho, o que refletia não era você. Era o molde que ele precisava para se sentir Deus. Mas nenhum Deus humano sobrevive ao confronto com o divino verdadeiro. E é aqui que os golpes começam. Não com fogo, mas com revelações. Não com tragédia, mas com verdades que ardem mais que 1000 lâminas. O primeiro golpe de Deus é o despertar, quando você pela primeira vez questiona. Quando aquela voz interna, antes abafada, grita com força: isso não é amor. E esse grito não sai da garganta, ele rompe os ossos da alma. Porque perceber é mais doloroso do que suportar. A jornada do despertar não é bonita, é suja, é solitária, é sangrenta. É como tirar uma flecha do peito sabendo que o sangue vai escorrer. E mesmo assim você puxa, porque algo maior em você começou a se mexer. Algo ancestral, algo divino. E essa força, que até então parecia morta, começa a vibrar. O julgamento de Deus não é um castigo celestial. É um reencontro com aquilo que você foi obrigada a esquecer para sobreviver. E quando essa lembrança retorna, ela arde como fogo sagrado. Queima, mas liberta. Não existe castigo maior para o narcisista do que a perda do controle. Ele sobrevive da ilusão de domínio, da certeza de que está acima do bem e do mal, da convicção de que nunca será desmascarado. Mas a alma que desperta se torna espelho, e não há nada mais aterrorizante para um manipulador do que ver a si mesmo refletido com nitidez. É nesse instante que ele sente, mesmo que não confesse, que está nu diante do invisível. E nesse invisível mora o julgamento. Você se lembra da primeira vez que tentou fugir e voltou? Aquela voz que dizia: talvez ele mude, talvez eu esteja exagerando. Não era dúvida, era medo. Medo de ficar só, medo de enfrentar o caos. Mas o caos já estava dentro. O que você evitava não era a queda, era o poder de decidir. O segundo golpe de Deus é esse: devolver. A escolha, mas não como bênção, como responsabilidade, como cicatriz. A raiva que você sente agora talvez não seja dele. Talvez seja de si mesma por ter permitido tanto. Mas essa raiva também é divina, porque é ela que rasga a apatia, é ela que te levanta do chão. Jung diria que a alma, para se curar, precisa integrar a fúria, não negá-la, não domesticá-la. E quando você sente esse calor subindo do peito, quando as mãos tremem e os olhos se enchem de lágrimas, você não está quebrando, você está retornando. E ainda assim, há uma parte sua que hesita, que se pergunta: e se eu estiver errada? E se for só mais uma crise? Essa voz, ela não é sua. É a voz que ele colocou aí. Um eco programado para manter o ciclo girando. Mas ciclos se encerram quando a alma decide que é hora. E talvez, só talvez, essa hora tenha chegado agora, enquanto você escuta isso. Porque o terceiro golpe de Deus não vem de fora. Ele nasce no instante em que você ousa acreditar que não nasceu para ser ferida. O segundo golpe de Deus não é visível nem audível, mas ele acontece. E quando acontece, o chão não treme por fora, mas tudo desaba por dentro. É o golpe da revelação silenciosa, aquele que não avisa que está vindo. Ele não entra quebrando portas, nem gritando no corredor. Ele se aproxima no meio da rotina, num café da manhã onde o gosto já não faz sentido, numa frase dita por ele
que você já ouviu tantas vezes, mas que agora soa vazia, podre, repetida como um feitiço que perdeu o poder. Nesse instante, algo dentro de você entende. Você não pertence mais àquele lugar. E talvez nunca tenha pertencido. Jung dizia que só aquilo que se torna consciente pode ser transformado. Mas o tornar-se consciente é uma espécie de morte. Aquele dia em que você está lavando a louça, olhando pela janela e de repente sente que está só. Mesmo com ele ali, mesmo com as crianças rindo no fundo, mesmo com tudo aparentemente no lugar. É uma solidão que não vem da ausência, mas da presença errada, a presença dele. Do homem que um dia você acreditou ser sua âncora e agora percebe que sempre foi a tempestade. Esse é o segundo golpe. Quando o encantamento se quebra e a imagem que você projetou dele se dissolve na lama da realidade. E por mais doloroso que seja, isso também é divino, porque o segundo golpe não destrói você, ele destrói a ilusão. Ele derruba as colunas falsas que você construiu para manter o castelo de pé. Mas o castelo era feito de fumaça. E agora a fumaça se dissipa. E o que sobra? Uma mulher em pé, com os olhos abertos pela primeira vez. E ao redor dela, o vazio. Não o vazio da ausência, mas o vazio da verdade que estava escondida atrás de cada desculpa, de cada perdão forçado, de cada talvez ele melhore. É nesse vazio que a transformação começa. Não com promessas, não com milagres, mas com um olhar novo. Você começa a ver detalhes que antes ignorava. O tom de desprezo nas palavras, o controle disfarçado de cuidado, a manipulação sutil que fazia você pedir desculpas por sentir. E aí, o segundo golpe se completa. Você entende que não foi amada, foi usada, não foi protegida, foi domada. E toda a ideia de amor que você construiu se quebra como um espelho que não suportou mais refletir mentiras. O marido narcisista, nesse ponto, ainda acredita que está no controle. Ele não percebe que o jogo mudou, porque o jogo dele depende da sua cegueira. E agora você está enxergando. Ele sente, mas não entende. Ele percebe que algo escapou, mas não sabe o quê. Isso o apavora, porque ele só tem poder enquanto você acredita que ele é necessário. E você está começando a sentir que talvez, só talvez, ele nunca tenha sido. Esse talvez é a rachadura. E Deus entra por aí. Não para matar, mas para revelar. Não para punir, mas para libertar. Mas a libertação é cruel no início. Porque junto com a verdade vem a culpa. A pergunta que não cala. Como eu não vi isso antes? A resposta é simples, mas dilacerante. Porque você queria amar. Porque você queria acreditar. Porque você estava ferida. E o narcisista fareja feridas como um predador fareja sangue. Ele não te escolheu por acaso. Ele te escolheu porque viu a luz que você mesma havia esquecido que possuía. E tentou apagá-la. E quase conseguiu. Quase. Porque o segundo golpe é exatamente isso. O quase. É quando o processo de destruição já estava avançado, mas algo maior interveio. O self, como dizia Jung, começou a se defender. Você começou a sonhar com liberdade, a ter raiva do controle, a desejar o que parecia proibido, paz. Começou a se imaginar em outra vida, e mesmo que o medo ainda grite, há algo mais forte agora. Um chamado. Não da boca de ninguém, mas da alma. E esse chamado é o sinal claro de que o segundo golpe já te atingiu e está funcionando. O mundo externo ainda parece o mesmo. Ele ainda sorri para as visitas, ainda elogia você em público, ainda finge. Mas por dentro, o cenário já mudou. Você já sabe. E saber é um caminho sem volta, porque o saber verdadeiro, aquele que vem do fundo do inconsciente, é como o fogo que arde sem queimar. Ele te mantém alerta, te impede de se perder novamente. O segundo golpe não foi sobre ele, foi sobre você, sobre o momento exato em que sua essência, sufocada por tanto tempo, decidiu voltar à superfície. E não espere aplausos, nem compreensão,
Porque quando você começa a despertar, o mundo ao seu redor treme. As pessoas não sabem lidar com uma mulher que não se curva mais, que não aceita menos, que diz não, que se recusa a ser manipulada. O segundo golpe é também o início da solidão, mas é uma solidão sagrada, porque você está reaprendendo a ficar consigo mesma, sem precisar de um olhar externo para validar a própria existência. E isso é aterrorizante para ele. O julgamento de Deus, nesse ponto, ainda não caiu com fúria, mas ele já está sendo sentido, em detalhes, em atrasos que o tiram do sério, em frustrações que ele não consegue explicar, em pequenas falhas na manipulação, em silêncios seus que o desestabilizam mais do que qualquer grito, porque ele ainda não entendeu que o que está desmoronando não é você, é a farsa. E Deus, neste golpe, não envia trovões. Ele apenas faz cair as máscaras. E ninguém sobrevive ileso quando o espelho é colocado diante do próprio rosto. Você se lembra do dia em que não chorou? Ele gritou, humilhou, manipulou, e você apenas ficou ali, em silêncio, olhando para ele com um tipo de calma que ele nunca viu. Não era paz. Era o cansaço que deixou de implorar. Era a alma dizendo, acabou. Sem alarde, sem rompante, sem drama. Esse momento para ele pareceu insignificante, mas para o universo foi o início de um realinhamento profundo. Porque o terceiro golpe de Deus nunca começa com gritos, ele começa com a ausência deles. E essa ausência pesa, silencia o controle, quebra a repetição, instala o vazio necessário para o divino se mover. O terceiro golpe é o da quebra, da repetição ancestral. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não é enfrentado se repete, geração após geração, padrão após padrão. O marido narcisista não é um erro do acaso. Ele é, muitas vezes, a continuação de um ciclo iniciado antes mesmo de você nascer. Um ciclo onde mulheres aprendem a aceitar pouco, a pedir licença para existir, a pedir desculpas por sentir. Um ciclo onde o amor é confundido com dor e a entrega com submissão. Mas então você para, e no parar você rompe. No parar você nega a herança. E nesse rompimento silencioso acontece o terceiro golpe de Deus. Ele não entende o que está acontecendo. Perde o controle das suas reações. Você já não suplica, já não tenta agradar, já não se molda. Sua ausência emocional o desorienta, porque ele precisa da sua dor para se sentir no comando. E agora que a dor virou consciência, ele percebe que não sabe quem ele é fora do teatro. Esse é o verdadeiro terror para o narcisista. Lidar com o vazio de si mesmo quando a plateia vai embora. O terceiro golpe é isso, a retirada silenciosa da sua energia, a recusa em continuar alimentando o jogo, não com briga, mas com presença lúcida. E é nesse momento que ele começa a implodir, porque o narcisista vive da repetição. Ele precisa do looping, machucar, ser perdoado, prometer mudança e recomeçar. Mas o terceiro golpe quebra o disco. A música não toca mais. E o silêncio que fica não é silêncio de paz. É um buraco, um vácuo que revela o que ele é sem você. Nada. E o ego dele não suporta esse reflexo. É quando ele tenta reacender o ciclo, finge chorar, pede desculpas, promete terapia, joga com seus sonhos. Mas você já viu. E quem já viu não consegue mais desver. O terceiro golpe está instalado, e aqui mora uma revelação que arde. Você não é vítima, você foi cúmplice, não por escolha consciente, mas porque a ferida que você carregava o permitiu entrar. E isso não é culpa, é chave, porque ao reconhecer isso você para de buscar justiça fora e começa a buscar libertação dentro. O terceiro golpe de Deus não é contra ele. É a seu favor. É quando o divino te obriga a se encarar no espelho, a ver todas as vezes que você disse sim querendo dizer não.
todas as vezes que ficou para não decepcionar. Todos os dias que aceitou migalhas fingindo que era banquete. É aqui que o sagrado se mostra. Não nos céus, mas na dor que se transforma em consciência. Você olha para si mesma e diz, chega. Não como ato de raiva, mas como ato de amor. E essa frase, tão simples, ecoa como trovão no plano invisível. Porque quando uma mulher diz chega com o coração inteiro, o universo se curva. As engrenagens mudam, os portais se abrem e aquele que acreditava ser Deus começa a ser julgado por algo que ele não vê, mas sente. As perdas vêm, as máscaras caem, as portas se fecham, porque o terceiro golpe não é ruína para você, é ruína para o engano. Mas engana-se quem pensa que depois disso tudo melhora. O terceiro golpe é só o meio da travessia. A dor muda de lugar, sai da pele e entra na alma. Vêm os dias de culpa, vêm as memórias distorcidas, vêm os flashes dos momentos bons, que também existiram. E é nesse ponto que muitas mulheres voltam. Confundem saudade com amor, confundem carência com conexão. Mas se você escutar bem, dentro do peito, vai ouvir uma voz, pequena, mas firme. A mesma voz que te sussurrou lá no início. Isso não é amor. Agora ela repete, não volte. E não voltar é o verdadeiro ato de rebelião espiritual. Porque enquanto você voltava, tudo permanecia em equilíbrio doente. Mas agora o universo precisa se reposicionar. Os fios invisíveis que ligam causa e efeito se rearranjam. O que era aceito como normal começa a ruir. E isso causa desconforto nas pessoas ao redor, em você, no mundo. Porque o seu não, agora, ecoa para trás. Ele toca as mulheres que vieram antes, as que aceitaram, as que silenciaram, as que morreram, por dentro. E esse eco cura, um pedaço de cada uma delas. Esse é o mistério do terceiro golpe. Ele não é pessoal, é coletivo, é espiritual, é cósmico. Você pensa que está apenas saindo de uma relação tóxica, mas está quebrando um elo de séculos. Está dizendo à sua filha, mesmo que ela ainda não tenha nascido, comigo foi até aqui, com você será diferente. Está dizendo ao mundo, eu existo. Está dizendo ao divino, eu me lembro de quem sou. E essa lembrança não pode mais ser apagada. A partir daqui o jogo muda, e ele sente que perdeu o domínio, sente que não é mais prioridade no seu olhar, que você não o admira, que você não o teme. E nesse vazio de espelho, o julgamento de Deus se materializa. Porque o terceiro golpe é o que antecede o colapso. Ele ainda não caiu, mas já está caindo. Você sente no ar, nas reações dele, no peso que saiu das suas costas. O peso não era dele, era seu medo. E agora que o medo foi enfrentado, só resta uma coisa a ser feita: caminhar. O quarto golpe de Deus não é um ato, é uma consequência. Não chega, de forma teatral, como se os céus se rasgassem em juízo. Ele desce devagar, como um soro espiritual que, gota a gota, vai dissolvendo tudo aquilo que um dia pareceu impossível de abandonar. E quando ele chega, você já não se reconhece. Não é mais a mulher que implorava atenção, nem a que justificava a frieza com ele só está cansado. O quarto golpe, Jung diria, é a separação definitiva entre a persona e o eu profundo. É quando a máscara finalmente cai, não só a dele, mas a sua também. Esse golpe é o mais íntimo, porque não destrói apenas o que está fora, mas o que você criou para sobreviver. Ele não quebra janelas. Ele abre portas que você jurava estarem trancadas. E atrás dessas portas estão memórias antigas, pactos invisíveis, promessas que você fez a si mesma ainda na infância. O dia em que prometeu que se fosse boazinha o suficiente, ninguém a deixaria. O dia em que jurou que aceitaria qualquer coisa, desde que não fosse rejeitada. E, no entanto, foi. Repetidamente.
E é aqui que o quarto golpe se instala, na consciência de que a ferida sempre esteve em você. Ele apenas a explorou. A alma desperta nesse momento em silêncio. Não há euforia, não há empoderamento de Instagram. Há dor, uma dor limpa, antiga, quase sagrada. Porque agora não é mais sobre ele. Agora é sobre o que você fará com aquilo que sobrou. A culpa dá lugar à lucidez. A raiva dá lugar ao luto, e é nesse luto que o quarto golpe cumpre seu propósito: matar o papel que você foi forçada a interpretar. A esposa resiliente, a mulher compreensiva, a parceira incondicional, a redentora. Deus, neste quarto ato, não quer que você lute, quer que você se despeça. E despedir-se não é esquecer, é aceitar que parte de você morreu ali. Parte da sua juventude, parte do seu riso, parte da sua inocência. Mas também morreu o medo, morreu a espera, morreu o autoabandono. É como estar diante de uma fogueira e perceber que parte da sua história precisa ser queimada para que o caminho apareça. O quarto golpe é fogo. Não um fogo que destrói com fúria, mas um fogo que purifica com propósito. É quando você queima as pontes internas que te levavam de volta para ele, não com os pés, mas com a mente. E ele, do outro lado, sente. Não sabe por quê, mas sente. O olhar já não o alimenta, o corpo já não o busca, as palavras já não o defendem. E então, ele faz o que todo manipulador faz quando percebe que está sendo esquecido. Tenta criar escândalo, cria crises. Acusa você de ter mudado, de ter se tornado fria, de ter perdido a doçura. Mas ele não entende que o que você perdeu foi a permissão para continuar se traindo. E esse é o verdadeiro poder que o quarto golpe traz. A renúncia da necessidade de ser aprovada por quem só soube usar. Carl Jung acreditava que o verdadeiro crescimento espiritual vem da integração da sombra. E aqui ela aparece de forma nua, a sombra de querer ser salva, de esperar que ele finalmente enxergue seu valor, de acreditar que o amor pode ser arrancado do outro se você se doar o suficiente. Mas não pode, nunca pôde. O quarto golpe é o instante em que você deixa de lutar para ser escolhida e começa a se escolher, mesmo sem saber como continuar. Mesmo sem ter todas as respostas, mesmo com medo, porque agora o medo mudou de lado. Ele sente, ele percebe que os mecanismos que antes funcionavam já não fazem efeito, que você não responde mais, da mesma forma, que a culpa que ele plantava agora volta para ele, porque o quarto golpe de Deus é espelho. Tudo aquilo que ele causou, tudo aquilo que riu, negou, desmereceu, começa a retornar. Não porque você se vingou, mas porque o universo tem uma balança que não falha, e o que foi lançado, volta. Mas esse retorno não te pertence mais, porque o quarto golpe te descola do karma dele. Ele colhe o que plantou, mas você já não está mais no mesmo solo. Você é testemunha, não vítima. Observadora, não refém, e esse é o ponto mais desconfortável de todos, ver a queda acontecer sem precisar empurrar. Porque não há mais vínculo. O que havia era amarra, e agora há consciência. E a consciência não briga, não acusa, não implora. Ela apenas observa e caminha. Nesse ponto, o mundo externo já começa a notar. Os amigos que antes não viam nada começam a perceber as rachaduras. Os familiares que te pediam paciência agora olham com desconforto, porque você parou de fingir. E quando uma mulher para de fingir, o sistema inteiro treme. Você está reconfigurando os papéis ao seu redor. Está ensinando com silêncio que a dor não é destino, que o abandono não é normal, que a violência emocional não é amor difícil, é crueldade com verniz. O quarto golpe é o mais solitário, porque é o mais interno. E, ao mesmo tempo, é o mais libertador, porque uma vez que você passa por ele, não volta mais. O ciclo foi quebrado.
O trauma foi nomeado, o personagem foi enterrado, e o que começa a emergir é uma nova mulher. Ainda assustada, ainda frágil, mas inteira, porque ser inteira não é estar pronta, é estar disposta. E você, agora, está. Não porque não doeu, mas porque mesmo doendo, você não parou. O julgamento de Deus aqui não é mais promessa, é realidade. Ele já está vivendo o colapso que plantou, mas o verdadeiro milagre não é o que acontece com ele, é o que floresce em você. A vontade de viver sem medo, a capacidade de rir sem pedir permissão, o prazer de dormir em paz, de ouvir silêncio sem terror, de olhar no espelho e finalmente se reconhecer, não como vítima nem sobrevivente, mas como mulher, como alma, como essência devolvida. E o quarto golpe, então, se fecha com uma revelação. O amor de verdade começa onde o engano termina. O quinto golpe de Deus não cai como um raio. Ele não explode, não assusta, não destrói paredes, nem arranca gritos da garganta. O quinto golpe é sutil e por isso é o mais letal. Porque não é dirigido ao corpo nem à mente, mas à alma do narcisista. Ele vem depois do silêncio, depois da ruptura, depois que tudo aquilo que ele usava para se manter no trono da manipulação perde o efeito. É o golpe que o atinge, no único lugar onde ele jamais achou que seria tocado, naquilo que ele mais teme e menos entende, a insignificância. Carl Jung nos ensinou que mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que não é confrontado se vinga através do destino. E agora o destino está cobrando, não de forma barulhenta, mas com a frieza de uma justiça que não precisa provar nada para ninguém. O quinto golpe começa a se formar quando ele tenta repetir os velhos padrões com outras pessoas, e não funciona. Quando tenta despertar nos outros o mesmo fascínio que um dia despertou em você, e só encontra indiferença. Ele ainda tem a voz, o olhar, os truques, mas algo invisível se perdeu, a aura de controle, a ilusão se quebrou, e agora até mesmo o olhar dos outros já não responde mais como antes. Esse é o ponto em que o universo se encarrega do que você não precisa mais carregar. A colheita começa, e cada gesto cruel, cada frase calculada, cada sorriso falso que ele usou para dominar, volta como sombra viva. Pessoas se afastam, situações desmoronam. O que antes era admiração vira desconfiança, e o que antes era charme vira ruído. Porque o quinto golpe não se manifesta apenas em perdas externas, mas na destruição do escudo que ele construiu para não sentir. E agora ele sente, e não sabe o que fazer com isso. Enquanto isso, você não assiste com raiva, mas com espanto, porque o verdadeiro impacto do quinto golpe não está no que acontece com ele, mas no que desperta em você. Pela primeira vez, você não quer vingança, não deseja dor, não precisa que ele sofra, porque você entende que o verdadeiro castigo dele é ser quem ele é. Um ser vazio, movido por controle, incapaz de conexão real. E entender isso é o último elo que faltava se romper. Porque o quinto golpe também é seu. É o golpe que quebra o último laço energético entre vocês. E quando esse laço se desfaz, você sente. Sente uma leveza estranha, quase desconfortável, como se algo que te habitava há anos tivesse sido arrancado. Uma presença que sempre esteve ali, no fundo da mente, no fundo do peito, e que de repente sumiu. E com ela vão as dúvidas, o medo, a necessidade de justificar suas escolhas. Agora, o espaço vazio que sobra não é mais dor, é liberdade. E essa liberdade assusta, porque você nunca viveu sem a sombra dele. Jung dizia que tudo o que nos define também nos aprisiona, e você estava aprisionada não só nele, mas no papel que ele te forçou a viver. Agora, sem esse papel, sem essa dor constante, sem essa luta diária, você se pergunta: quem sou eu?
E essa pergunta ecoa como um chamado, não um chamado para voltar ao passado, mas para ir ao encontro de si mesma. É quando o quinto golpe se revela não como punição, mas como reinício, não como fim, mas como porta. Enquanto ele tenta se reconstruir no mesmo molde e falha, você se reconstrói diferente. Não repete padrões, não busca substitutos, não se vinga. Você observa, e ao observar, entende. Ele nunca teve poder sobre você. Você é quem entregava esse poder inconscientemente, esperando que ele curasse o que te feriram lá atrás. Mas ele só abriu a ferida, e agora ela está fechando, não com esquecimento, mas com presença, com verdade, com autoconsciência. É nesse instante que o quinto golpe se consuma. Ele não é um ato, é um estado. O estado em que você não reage mais ao que ele faz, em que o nome dele já não provoca espasmos no estômago, em que as memórias já não te roubam o sono, em que a ausência dele não é mais buraco, mas chão. Ele perdeu o palco, perdeu o texto, perdeu o controle. E o que sobra é o homem nu diante da própria mediocridade, sem aplausos, sem plateia, sem roteiro. Você, por outro lado, começa a respirar fundo, a caminhar com passos incertos, mas firmes. Começa a rir de novo. Não aquele riso forçado, para parecer bem, mas o riso espontâneo que brota quando a alma encontra ar. Começa a fazer planos, a desejar coisas simples, a ouvir sua música favorita e, pela primeira vez em anos, não pensar nele. A olhar para o espelho e enxergar alguém que não precisa mais provar nada. Nem para o mundo, nem para ele, nem para si. Porque o quinto golpe é também o batismo. O momento em que o julgamento termina e a nova vida começa. E não é uma vida perfeita, é uma vida real. Cheia de cicatrizes, mas cheia de luz. Cheia de memórias, mas também cheia de escolhas. E é aí que mora o verdadeiro milagre. A consciência de que, por mais que ele tenha tentado te destruir, você não apenas sobreviveu, você renasceu. Não como a mulher que você era antes, mas como a mulher que ele nunca imaginou que você poderia se tornar. E talvez agora você entenda por que tudo aconteceu, não para te quebrar, mas para te despertar, não para te castigar, mas para te chamar de volta para si mesma. E essa volta, esse reencontro, esse silêncio, cheio de sentido, é o lugar mais sagrado que você já habitou, e nada, absolutamente nada, poderá te arrancar daqui novamente. Há momentos na vida em que não se volta mais ao ponto de origem. Não porque o caminho tenha sido apagado, mas porque algo dentro de nós se recusou a caber no que antes chamávamos de lar. E se você chegou até aqui, talvez já sinta isso, vibrando nas entrelinhas do que ouviu. Não foi apenas uma história, foi um espelho, uma travessia, um chamado. E agora, mesmo que tudo à sua volta pareça igual, você sabe, há algo diferente. Porque quando o inconsciente é tocado, ele não se cala. Ele começa a guiar. Carl Jung dizia que o que você resiste, persiste. Mas aquilo que você encara com coragem transforma. E talvez, por entre lágrimas invisíveis e silêncios abafados, você tenha começado a ver o que antes não ousava tocar. Não é sobre o outro. Nunca foi. É sobre você. Sobre a alma que aprendeu a rastejar para caber e agora reaprende a andar ereta, mesmo que os joelhos tremam. Porque liberdade não é a ausência de dor. Liberdade é o direito de existir sem precisar se apagar. Os 5 golpes de Deus não foram castigos, foram rituais. Rituais de purificação, de renascimento, de reconexão com uma verdade que sempre esteve ali, em silêncio, esperando ser ouvida. Cada dor enfrentada foi um degrau, cada lágrima não compreendida, uma semente, cada abandono, um convite para voltar a si mesma. E agora, o que resta não é só alívio, é presença. Você voltou para o centro,
para o lugar onde ninguém mais tem autoridade sobre sua paz. O marido narcisista foi apenas o cenário onde o enredo se desenrolou. O verdadeiro vilão nunca foi ele. Foi o vazio que você acreditou precisar preencher com o amor do outro. Agora você sabe, agora você sente que nada do lado de fora tem poder sobre quem habita com verdade o lado de dentro. E essa consciência, ainda que tímida, é o começo de tudo. Como a primeira respiração após anos submersa, como o som do próprio nome sendo sussurrado pelo universo. Você não é mais a mesma, e isso não precisa ser gritado, precisa apenas ser vivido, em cada escolha que honra sua integridade, em cada limite que protege sua essência, em cada olhar que diz "eu me vejo" antes de buscar ser vista. Porque o verdadeiro julgamento divino não destrói o outro, revela a si mesma. E quando essa revelação acontece, o mundo já não pode ser o mesmo, porque você já não pode mais ser esquecida por si. Talvez a sua história continue sendo escrita em páginas simples, dias comuns, gestos cotidianos, silêncios que ninguém vê. Mas algo mudou. Algo sagrado agora caminha com você, e isso não se desfaz, porque aquilo que é tocado pela verdade não volta ao sono antigo. É desperto, é lúcido, é semente de eternidade em corpo passageiro. E se um dia a dúvida voltar, se a voz dele, Joe do passado, tentar te confundir de novo, lembre-se, ninguém pode tirar de você aquilo que você reconstruiu com as próprias mãos, lágrimas e consciência. Você não é a mulher que foi ferida, você é a mulher que escolheu não ferir a si mesma outra vez. E isso é revolução silenciosa. E agora feche os olhos, respire fundo, escute. Há uma nova versão de você nascendo nesse exato instante. E ela não quer explicações, ela quer espaço, ela quer tempo, ela quer você, inteira, livre e finalmente sua. O verdadeiro milagre não é ser amada, é lembrar que nunca deixou de ser. Se este vídeo tocou algo em você, não guarde só para si. Compartilhe com quem precisa ouvir. Deixe nos comentários o que despertou em sua alma. E se quiser continuar essa jornada de luz, sombra e verdade, inscreva-se, não para me seguir, mas para seguir a si mesma. Porque cada passo que você dá em direção à consciência, o universo inteiro celebra em silêncio.